Olá, bom dia. Ainda estamos no Outubro Rosa e durante todo esse mês a Comissão da Mulher da OAB aproveitou para fazer um trabalho de valorização da mulher, não só da mulher advogada, mas da sociedade de uma forma geral e incentivar também a prevenção, além de outras atividades, claro. E é sobre tudo isso que nós vamos falar no café de hoje, porque quem veio tomar café comigo foi a presidente da Comissão da Mulher e da advogada da OAB, Maria de Ribamar Cardoso. Bom dia, doutora Ribamar. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos que estão assistindo também. É sempre um prazer a gente ter esses espaços para a gente falar um pouco do nosso trabalho enquanto OAB Maranhão e principalmente enquanto Comissão da Mulher e da Advogada. Pois é, a Comissão da Mulher, eu acredito que esse mês teve bastante trabalho para fazer, né? Trabalhamos bastante, fizemos várias atividades ao longo do mês, a gente já quase finalizando o mês, mas ainda temos algo para fazer. Atividade externa, praticamente nós encerramos ontem, mas ainda temos alguma coisa interna. E foi isso, nós queremos sempre buscar a valorização da mulher, enquanto advogada, e também, nesse sentido, nós queremos sempre trazer a mulher devidamente no estado de prevenção, para que ela se mantenha bem, se mantenha saudável e possa realmente exercer o seu papel feminino dentro dessa sociedade. Nesse processo de manter a mulher bem, eu acho que a informação é uma das ferramentas mais eficientes, não é? Com certeza. Todo o nosso trabalho, ele visa levar informações para as mulheres e para toda a sociedade, porque precisamos sim conhecer o que nós temos, conhecer todo o nosso arcabouço jurídico que nos fornece as ferramentas para que a gente possa exercer o nosso papel de ser humano, de pessoas, de mulheres com dignidade e com respeito. Quando a gente está falando, a gente prestou toda uma assistência nesse processo de valorização, a gente está falando exatamente de quê? Como é que vocês realizam esse trabalho? Como é que vocês chegam até a comunidade, as mulheres da sociedade, levando essa informação? É um trabalho principalmente de conscientização. Nós trazemos essas mulheres a se reconhecer, a se identificar com um papel importante na sociedade. Sem elas não evoluímos. Então, a conscientização do que ela é, do que ela pode fazer, do que ela pode demonstrar, do que ela pode participar, somar, é muito importante. Por isso, a nossa informação é passo assim, fundamental no nosso trabalho, nas nossas atividades. Mas aí, para isso, como é que é? Vocês saem dos gabinetes, vocês vão até as mulheres, vocês vão até as comunidades, como é que vocês realizam esse processo? Elda, é tão gratificante a gente sair de quatro paredes e ir lá para a ponta, e a gente ir para as comunidades, para as escolas, para as igrejas, em todo e qualquer espaço que nós somos convocadas, que nós somos chamadas, nós vamos, e é um prazer enorme quando a gente chega lá e entende que aquele espaço tem carência de informação e nós chegamos lá com essa ferramenta e damos para elas. É lindo demais, é muito gratificante, a gente não cansa. Pode ser de dia, de noite, mas a gente sai de lá satisfeito porque a gente está fazendo um bem para a sociedade. E a receptividade, dona Ribamar, como é que é? Como é que vocês são recebidas nessas comunidades? Sempre muito boa, da melhor forma possível. As pessoas se empolgam, as pessoas criam até uma certa conectividade com a gente. Olha, mas ela falou isso, que coisa boa. Ou então elas se descobrem diante do que a gente está falando. E aí elas vêm, conversam e dizem assim, olha, eu passei por isso, olha, eu tenho isso, mas eu soube de alguma coisa assim. E a gente fala sempre, vocês estão ouvindo aqui, se identifiquem dentro de um processo de violência, se entendam com relação a essas ferramentas que nós temos e também façam o seu papel de agente multiplicador, transformador dessa realidade, porque senão a gente não vai conseguir mudar essa triste realidade que nós temos enquanto violência contra a mulher. A gente está num processo de, até parece, de expansão dessa violência, né? Quanto mais se fala, mais precisa se falar. Exatamente. Porque parece que a coisa não acaba nunca e a gente se sente na obrigação de estar falando muito. E quando vocês, por exemplo, alguém se identifica dentro de uma palestra de vocês, alguém se identifica naquela situação, ela busca vocês, ela busca ajuda, como é que isso funciona para ela? Sempre, porque ali nós já esclarecemos o caminho que ela deve tomar, como é que ela vai fazer. A gente já chega com toda aquela informação de
de ferramentas ou de mecanismo que ela pode procurar. E a gente oferece para ela, tá, todos os contatos, e aí ela se identifica ali e diz assim, eu vou aqui, eu vou fazer isso, agora eu já sei, agora Olha, tá gente, bom. que legal, Mas né? é muito bom, é muito maravilhoso isso. Ver o resultado desse trabalho assim de perto, assim, quer dizer, você vai até lá. A gente imagina assim, o advogado fica lá dentro da OAB, todo arrumado, todo bonito, trabalhando atrás de uma mesa. Mas na hora em que esse advogado, principalmente uma mulher, ela se dispõe a sair dali, ela vai a campo, ela vai numa comunidade, ter esse contato, o retorno para vocês, o que isso significa? Crescimento significa satisfação pelo que faz e significa também a riqueza que nós estamos dando para essas mulheres enquanto vítimas ou enquanto partícipes de um processo de violência, que elas possam se aliviar, que elas possam se cuidar, que elas possam fazer alguma coisa que as façam sentir felizes, bem dentro do espaço social que elas vivem. A gente tem hoje a gente tem a sensação de uma maior participação da mulher na advocacia do Maranhão. Quer dizer, a gente, por exemplo, aqui, a gente recebe muitas mulheres representantes de alguma comissão Sim. da OAB. Quer dizer, isso não era tão comum antes, a gente vem crescendo. Isso significa o quê? Que é esse o processo de valorização que vocês querem? Fazendo com que a mulher tenha mais participação do que ela teve há anos atrás. E a gente lida muito com a questão da paridade. A paridade é trazer a igualdade para todos esses serviços. Então, trazer a mulher na questão de gênero, para ela ocupar o espaço igualitariamente, é um passo muito fundamental para que a gente possa ter a questão da valorização da mulher. Entendi. Ela se sentir abraçada, ela se sentir partícipe daquilo, ela se sentir útil naquele espaço. E é isso que a OAB vem fazendo ao longo desses anos, principalmente depois que a gente teve aí o plano de valorização da mulher advogada, nacionalmente falando. Essa paridade, ela começou agora, ela já tinha em outras administrações, e aqui eu não estou falando de uma administração especial, eu estou falando assim, é um processo novo essa paridade de ocupação de espaços dentro da OAB? Não é tão novo, não é tão novo. É um processo que vem caminhando desde que os movimentos femininos se manifestaram, trouxeram essa ideia de que era preciso trabalhar a igualdade entre homens e mulheres. A nossa própria Constituição de 1988, ela afronta isso, diz assim, homens e mulheres são iguais. Então, a partir daí, os movimentos começam a trabalhar a igualdade. E essa igualdade, ela vem abordando esse tema dentro dos espaços das instituições, das entidades públicas e privadas, para que a mulher fique igual, ou seja, ela obedeça um sistema paritário, onde os dois tenham as mesmas colocações. A gente sabe que a gente não chegou nesse lugar ideal, mas a gente vai chegar lá. Claro sim. que a gente está chegando. A gente está chegando. Eu tenho muita sim. confiança nisso, Elda. Nós também. Já passamos por muitas coisas mais difíceis do que agora. O que chama muita atenção da gente sim. é a questão das violências. Não conseguimos ainda deter esse processo de violência que está instalado na sociedade. Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, esse processo de violência que a gente já falou um pouquinho, mas vamos continuar falando. É só um minutinho, o tempo da gente tomar uma água, um cafezinho e a gente volta para conversar. Só um minuto. Já estamos de volta conversando aqui com a presidente da Comissão da Mulher da OAB, da Mulher Advogada da OAB, e a doutora Maria de Ribamar Cardoso, e a gente estava falando sobre esse processo de violência que, apesar dessa nossa luta pela ocupação de todos os espaços, pela paridade de gênero em todos os cargos, em todos os órgãos, a gente ainda se depara com a violência que essa é um pouquinho mais difícil de lidar, e parece que todo dia a gente se surpreende. Dá para quantificar, dá para exemplificar como esse processo de violência chega até vocês, dona Helena? A priori, eu quero te dizer que os índices estatísticos de violências praticadas contra mulheres são altíssimos. Nós não tivemos redução.
apesar de todos os movimentos, apesar das lutas que nós temos, apesar de todos os mecanismos que nos dão através da legislação, nós não conseguimos reduzir. É difícil, não é só o Brasil, não é só o Maranhão, mas é o mundo vivendo esse estado de violência contra a mulher. E o que nós queremos é que a conscientização chegue, porque somente com essa conscientização é que nós vamos avançar para que se desinstale esse processo, para que se mude essas mentalidades violentas que acabam por trazer esses números altíssimos. Por exemplo, o feminicídio, nós tivemos 1.463 casos em 2023, esse é o número e muito alto de mulheres mortas, né? Muito alto. E a gente quer que isso se reduza, que reduza o quanto mais for possível. Mas não conseguimos ainda. É um processo complicado, né? Aqui no Maranhão, por exemplo, já tem um número maior do que no ano passado inteiro. Já passamos de 50, né? Já passamos do total. Porque nós estamos aí a toda semana com uma notícia de um feminicídio e a gente fica pensando, o que é que está acontecendo que a gente não consegue reverter essa situação de feminicídio? E eu tenho, a meu ver, que precisamos educar mais. Precisamos educar. Precisamos informar mais. É por isso que é um processo mais longo, porque a educação não é uma coisa, a mudança cultural através da educação não é num curto prazo, não dá para ver o resultado de começar hoje e ver o resultado amanhã. É um processo longo, só que esse está longo demais, né? A gente está morrendo gente demais enquanto esse processo não finaliza, né? Agora, por exemplo, a gente teve, se eu não me engano, já foi sancionada a lei que aumenta a pena para feminicídios. A senhora acredita que isso pode ser uma ferramenta a mais nessa nossa luta pela extinção do homicídio? A nova lei que alterou o crime de homicídio, que tinha como uma qualificadora do feminicídio, foi alterada hoje. Já era uma vontade, já tinha uma expectativa muito grande para que a gente trouxesse esse crime de feminicídio como um crime autônomo, ou seja, ele não depende do homicídio, ele tem a sua própria identidade, ele tem o seu próprio tipo penal, que é o 121A, ele ficou abaixo do homicídio. Logo a capitulação veio ele abaixo. E esse aumento, ele também traz outras situações que a gente passa a tratar agora autonomamente, que estavam todos especificados lá no artigo 121 e agora veio para o 121A. E aí a gente vai tratar de algumas situações que estavam ali, só agora com o 121A. Então ficou mais simples, ficou mais compreensível para a gente lidar com o feminicídio. O aumento de pena é só um dos pontos que foi tratado na Lei 14.994. É uma ferramenta importante, mas ela não é suficiente para a gente deter essas ações feminicidas. Infelizmente, eu preciso dizer isso. Nós precisamos de muito mais. Essa mudança, você acabou de falar, cultural, ela não vai ser feita de uma hora para outra. Ela não vai ser feita através de um dispositivo legal. Isso, é verdade. Ela precisa ser feita de uma construção, com base numa desconstrução de uma sociedade machista que já está aí arraigada e que, segundo a ONU, nós temos aí de 80 a 100 anos para a gente mudar essa realidade. Ah, meu Deus, isso é tempo demais, gente. E eu sempre digo que eu não alcanço, mas estou lutando para que as mulheres que virão em novas gerações possam. Mas esse é um processo que começa dentro de casa, né? Dentro da nossa casa, na educação que nós damos para o nosso filho, na educação que a gente dá dentro da escola para o nosso aluno. É um processo de construção mesmo, né? Como a senhora está falando, desconstruir o que acreditamos até hoje e fazer a construção de uma nova mentalidade, né?
mulheres. E esse realmente é um processo demorado. Demorado. Então, quando a gente chega hoje às mulheres e diz a elas do que elas têm, do que elas não podem aceitar, o que elas são, é muito pouco para ela chegar dentro de casa e impor estas questões, porque já está arraigado lá naquela família. Então, se a gente não chamar também, é um ponto que eu sempre toco, os homens para essa desconstrução, nós não vamos conseguir mudar a mentalidade das pessoas e principalmente dos homens. Da história. Então, se eles são parte deste problema, eles deverão fazer parte da solução também. Então, nós precisamos chamar os homens para estar conosco, para fazer com que as coisas ocorram de uma forma diferente, de uma forma reconstruída, né? Ressignificada. O que é a mulher para você? O que é a mulher na sua família? O que é a mulher no seu trabalho? O que é a mulher nas instituições de poder? Então, a mulher é um ser igual a você. Pois é, às vezes acho que a nossa educação, a nossa cultura levou o homem a ter ideias erradas e tão erradas que ele não consegue perceber que é errada. Por isso ele precisa ser chamado. A gente já tem aqui, acho que a TJ tem um processo de ressocialização de homens violentos, né? Para que eles percebam o que eles estão fazendo. E às vezes eles não conseguem nem perceber o que estão fazendo. Como é que a gente pode mudar a realidade se a pessoa não percebe que está errado? Esses grupos reflexivos, eles são de grande importância para a mudança de mentalidades de homens que estão em processos como agressores. Então, assim, é muito importante. E depois também que eles terminam esse processo, é bom que a gente também fizesse esse trabalho com eles, porque eles vão voltar para a sociedade, eles estão, às vezes, na mesma família. Então, é preciso que eles continuem a receber toda a condição ou o trabalho de que eles têm que mudar e permanecer naquela ideia de que a violência não compensa e que ele não deve mais promover nenhum ato violento. Se a gente pegar o resultado dos grupos reflexivos, aqui eu posso falar do TJ, eu posso falar do Ministério Público. Do Ministério Público, a doutora Selma, são coisas importantíssimas, doutora Selma. E eu estive agora no SEST fazendo uma palestra com estes homens. E assim, é impressionante como você consegue fazer a leitura deles numa vontade de mudança, numa vontade de não ficar mais naquele estado, porque não foi bom. E a gente chega e incentiva, a gente chega e ali faz com que ele realmente se entenda como um sujeito em modificação, em transformação, e que ele chegue e volte para casa, que ele, às vezes uns já estão em convívio com a família, e que ele possa fazer diferente. Pois é, porque às vezes ele pode entender, ele pode associar isso ao momento de fraqueza, de eu não estou sendo macho o suficiente, eu não estou dominando minha casa, né? Para perceber que não é exatamente disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de paridade dentro de casa também, né? Paridade não é só, geral. Não é só no trabalho, não é só na sociedade. A sociedade somos nós, é a nossa casa. A nossa casa é o primeiro núcleo, né? A primeira sociedade. É a primeira sociedade que nós participamos. É a nossa família. Se a gente começar a mudança lá, ela se reflete para outros lados, né? E esse homem precisa entender esse processo. Mas isso também vai levar tempo, né, doutora? Vai. O homem, a gente percebe que ele é assim, levado a pensar que ele é o dominador. É verdade. E, incrivelmente, eu queria dizer que as mulheres também assimilam isso. Assimilam? Dentro das famílias, que elas são assim, bastante tradicionais e trazem aí esses efeitos do patriarcado, elas se alimentam disso, naturalmente. Muitas mulheres estão no processo de violência e elas dizem assim, mas olha, eu vou ficar assim, eu vou aceitar, porque ele é meu marido. É pai dos meus filhos. É pai dos meus filhos, ele que sustenta a casa. Então, esse processo de entendimento é que precisa ser reformulado. Precisa. É isso que a gente está dizendo. É uma formulação, uma reformulação, uma reconstrução que passa por toda a sociedade. Sim. E quando a gente está falando que é um processo cultural, de um
mudança dessa cultura, a gente não está falando só dos homens, a gente está falando de todo mundo. Homens e mulheres precisam participar. Precisa do processo. Porque a violência, a gente não está falando que a mulher aceita a violência, mas às vezes ela acha tão natural. Ela acha natural. É o que nós falamos de uma situação de banalização. De banalização da violência, então, assim, exatamente. você acha que isso é besteira. Besteira. Isso não é Besteira nada. é assim. Aconteceu hoje, amanhã não acontece mais. Eu estou tranquila. Eu sei que ele está na minha casa, ele está comigo, ele vai cuidar dos meus filhos. Então, ela naturaliza isso, naturaliza e ela diz assim, é só quando ele fica nervoso, alterado, ele bebe, ele vai na rua, bebe, quando ele chega em casa, ele chega nervoso, mas rapidamente ele se acalma. Mas, às vezes, não é assim. Às vezes, a coisa é tão recorrente que pode chegar ao máximo dessa violência, que é o ápice, né, que é o feminicídio. Que a gente tem muitos exemplos, infelizmente Muitos. nossas estatísticas estão aí para comprovar que esse é um processo em crescimento, apesar de tudo que a gente fala, de todas as informações que a gente passa. Só que nesse programa eu já fiz, acho que milhares de entrevistas a respeito desse assunto e vou continuar fazendo, porque a gente acredita que é a informação que faz essa transformação. Você tem que conhecer seus direitos para poder brigar por eles, poder lutar por eles. E enquanto for preciso, a gente faz esse papel, né, doutora? Com certeza. E eu espero que a gente não se sinta amedrontada ou com medo ou assim, com dificuldade para fazer esse trabalho. Esse trabalho ele tem que ser livre, ele tem que ser digno, ele tem que ser de uma forma muito aguerrida para que a gente chegue a resultados positivos, porque até agora a gente ainda não pôde cantar essa vitória. Mas nós vamos chegar lá. Mas nós eu tenho vamos certeza que a gente chegar lá chega. com toda certeza. E a gente espera que seja ainda nessa geração, que não precise vir novas gerações, que essa aqui passe todo o resto dessa violência para poder chegar no fim dessa caminhada. Mas nós vamos chegar lá sim, com toda certeza. Eu sei que a gente passaria a manhã inteirinha aqui conversando, E cada vez que uma mulher morre, nós tomamos um impacto, nós que estamos ali na lida do dia a dia, e cada notícia que chega, a gente, o que é isso, o que foi, o que a gente está fazendo, porque a gente passa o tempo todo trabalhando isso. O que a gente não fez, né? A gente vai para um lado, vai para o outro, aí vem a questão da reflexão, o que está faltando, se a gente está fazendo muito, não o quanto é necessário. Não o bastante. Né? Mas a gente precisa continuar com essa força e continuar com esse compromisso de que amanhã a gente pode chegar a resultados melhores. Com toda certeza. E volte sempre aqui para a gente conversar, porque é muito bom a gente falar sobre isso. Para você, um bom dia. Você já sabe que aqui a gente conversa muito, mas a ideia é essa, passar para você a informação, para a partir daí você ter o poder de saber o que fazer a partir dela. A decisão é sua, mas a nossa obrigação é te dar essa informação. Isso a gente faz todo dia. Tchau e até a próxima.